é uma coisa que não ainda não se tem histórico aqui no Brasil, mas que a gente, até por conta dessas mudanças climáticas que a gente está observando, que a gente deveria pensar seriamente, né? Principalmente os governantes, pensar seriamente sobre isso, né? Porque depois que ocorre o evento, aquela correria e pede dinheiro para o governo federal, e pede dinheiro para o estadual, e pede doação, e uma coisa muito desorganizada, sem previsibilidade, né? E poderia atenuar todo essa dor e esse problema. Não resolve, mas poderia atenuar bastante, assim como acontece em outros países do mundo, que são países chamados catastróficos, atenuar bastante essa dor e esses problemas causados por um evento como esse que ocorreu em Petrópolis, né, agora no mês de fevereiro, e como o grande desastre que ocorreu em 2011 em toda a região serrana, nas cidades de Petrópolis, Teresópolis e Friburgo. Falando rapidamente, né, como funciona o seguro paramétrico, né, a gente pega dados climáticos de diversas fontes, normalmente fontes públicas, pode ser imagens de satélite, aí a gente menciona aqui algumas das fontes mais usadas, que é CHIP, ERA, Landsat. Podemos pegar informações de estações meteorológicas do IMET, podemos pegar informações de estações meteorológicas próprias do município, daquela propriedade ou da onde quer que seja. Esses parâmetros que são obtidos nessas estações ou através de imagens de satélite, eles são computados, trabalhados, avalia-se o resultado, né, e é feita e avalia o resultado desses parâmetros, o que esse parâmetro está trazendo em conjunto, seguradora e segurado, ou segurador e beneficiário daquela pólice, e a indenização é definida e quantificada, né? Após definidos esses fatores, definidos esses que a gente chama de gatilhos, a indenização ela é muito dinâmica, ela é muito rápida, não requer nenhuma abertura de um sinistro, como é feito em um seguro tradicional. Vai se olhar o índice. Se o gatilho estabelecido naquele índice for atingido, tem sinistro. Se não for atingido, não tem sinistro e pronto. Não há necessidade de uma avaliação de risco em si. Tipos de índices que a gente utiliza. Precipitação, né? Falta de precipitação, falta de chuva, precipitação em excesso, chuva em excesso, dias secos consecutivos, dias molhados consecutivos, evento catastrófico de precipitação acumulada, por exemplo, que foi o que ocorreu em Petrópolis, muita chuva num espaço de tempo muito curto. Podemos usar temperaturas, né? Temperaturas altas, temperaturas baixas, alta amplitude térmica, baixa amplitude térmica, temperatura extrema, seja muito frio, muito calor. E provedores, tem as estações meteorológicas do IMET, dados de reanálise de satélite, aqui alguns dos provedores, né? ERA 5, CHIP, Landsat, MER. Vantagens do seguro paramétrico. Menor risco de fraude, né? Você não tem muita discussão, você está falando de um índice que é estabelecido um gatilho, que eu vou mostrar mais à frente o que é esse gatilho, né? Então, não há nem muito espaço para fraude, são dados públicos, dados que não podem ser alterados, né? Tem uma maior rastreabilidade do processo. Todo o processo de cálculo daquele seguro e o processo consequente de cálculo da indenização daquele seguro é simples, é matemática simples. Uma menor assimetria informacional, né? Você não depende de um questionário ser preenchido e como a gente preenche o de carro e pergunta: você tem alguém em idade entre 18 e 26 anos que dirige o carro? Aí o cara, de repente, diz que não, e, na verdade, ele tem um filho de 19 anos, mas a precificação foi toda feita com base naqueles dados do questionário. Ou o cara te pergunta: você tem garagem? E, na verdade, você não tem garagem. Então, não tem isso no seguro paramétrico, né? Uma maior possibilidade de aceitação de riscos, principalmente de riscos diferenciados, né? Né? Mas o seguro paramétrico tem aplicabilidade para quase que para qualquer coisa, né? Você pode aplicar o seguro paramétrico, por exemplo,
para pluviometria, no caso de você ter uma seca prolongada e baixar os níveis dos reservatórios e não conseguir, eventualmente, gerar energia suficiente. E aí entra o seguro paramétrico para poder arcar, dar uma indenização que vai arcar com a operação de uma termoelétrica, por exemplo. Tá? Então, nesse sentido, tem uma maior aceitação de risco. E uma regulação muito mais rápida e transparente. Desvantagens: produto novo, pouco conhecido pelo mercado, né? E o eventual risco de base, né? Aquele índice. O que é o risco de base? É aquele índice não refletir de uma forma boa, de uma forma coerente, aquela dor que se pretende ou aquele problema que a gente pretende tratar. Entrando no caso específico aqui de Petrópolis, a gente montou um caso hipotético de excesso de chuva no período de 1º de fevereiro a 20 de fevereiro. Tá? Então, qual era o problema? Qual foi o problema causado ali? Excesso de chuva que provoca alagamento, danos na cidade, danos a toda a cidade, deixando os habitantes em situação de vulnerabilidade. Então, precisa de recursos rápidos, recursos que cheguem rápido para serem investidos na limpeza da cidade, serem investidos na construção de abrigos temporários, compra de material de higiene, etc., por exemplo. Tá? Então, a gente buscou aqui, nesse caso hipotético, uma estação do IMET, para tentar refletir bem esse problema de muita chuva nesse período de 1º de fevereiro a 20 de fevereiro. A gente encontrou a estação A618 do IMET, que está até pontuada aqui. Ela está em Teresópolis, a gente não encontrou nenhuma estação do IMET ali em Petrópolis, mas você vai ver mais adiante que ela refletiu já, ela reflete o problema já de alguns anos de muita chuva, e quando a gente for olhar o ano de 2022, está nítido ali a questão. Então, se você olha a média histórica de chuva acumulada, precipitação acumulada entre 19 de fevereiro e 20 de fevereiro, você vê ali, a gente tem dados aqui, a gente pegou os dados desde 2007. Então, se você pega o acumulado desde 2007, tá, a 2021, o acumulado médio é de 163 milímetros. Tá? Se a gente pega apenas os anos de 2018 até 2021, que é o ano passado, você vê que esse acumulado de chuva nesse período cresce muito. Ele passa para 279 milímetros. E você vê os anos de 19 e 20 aqui, ó, acumulados acima de 300 milímetros. Tá? Então, quer dizer, a realidade mudou drasticamente nos anos mais recentes. Então, estudo de caso é catástrofe em Petrópolis, risco excesso de chuva no período pré-determinado. Problema é o excesso de chuva provocando alagamentos e danos à cidade, deixando, obviamente, a população, os habitantes da cidade em situação mais vulnerável, de vulnerabilidade. E a solução que a gente está trazendo é o quê? Índice de precipitação acumulada no período. Que período? De 1º de fevereiro a 20 de fevereiro. Ou seja, essa apólice teria um período de 19 dias. Tá? A gente poderia fazer aqui o índice de precipitação acumulado de janeiro, fevereiro e março, só de janeiro, só da primeira semana de fevereiro. Não tem problema nenhum. É perfeitamente customizável isso aqui. Tá? Isso aqui é só a título ilustrativo. A gente pegou aqui para ter algum link, né? A gente pegou a quantidade de habitantes pelo IBGE de Petrópolis, do último censo, 307.144 habitantes. A gente definiu como gatilho para acionamento da apólice 300 milímetros acumulado, com uma indenização, ou seja, com um teto de 400 milímetros. Ou seja, a faixa que seria indenizada seria entre 300 e 400 milímetros de chuva acumulada, ou seja, 100 milímetros. Então, você vê que nos anos antigos, nos anos de 2007 até 2018, não haveria acionamento, porque não teve nenhum ano que ultrapassou 300 milímetros no acumulado
entre os dias 1 de fevereiro e 20 de fevereiro. Já nos anos de 19 e 20, sim, a gente ultrapassaria o limite de 300 milímetros e, obviamente, no ano de 2022 também, você vai ver mais à frente. Tá? Então, a gente fez uma conta matemática, uma conta atuarial, estatística, e chegamos ao quê? Para dar uma cobertura de até R$ 100 por habitante, o preço seria de R$ 8,88 por habitante. Tá? Para dar uma cobertura de quê? Se chover acima de 300 milímetros até 400 milímetros. Tá? Vai ficar mais claro mais à frente. O histórico, como a gente viu, os únicos anos que passariam aqui de... passaria de 300 milímetros é 2019 e 2020, e a indenização, então, seria quanto? R$ 36,00 por habitante no ano de 2019 e R$ 44,00 por habitante no ano de 2020. Para você, talvez para ficar mais didático, é o seguinte: o que a gente diz quando a gente coloca essa faixa de indenização de 100 milímetros? A cada milímetro a mais que chover acima dos 300, eu pago R$ 1. O seguro vai pagar R$ 1. Então, aqui, nesse ano, choveu 36 milímetros a mais, a indenização vai ser de R$ 36,00 por habitante. Nesse outro ano, 44 milímetros a mais, a indenização seria de R$ 44,00 por habitante. Então, vamos imaginar que a Prefeitura de Petrópolis tivesse comprado essa cobertura hipotética aqui, tivesse comprado essa cobertura desde 2019. Ela vem comprando essa cobertura desde 2019. Quanto choveu de 1º de fevereiro a 20 de fevereiro? Choveu 409 milímetros, 409,6, ou seja, a cobertura teria sido 100% acionada. O limite da apólice teria sido 100% consumido se houvesse essa cobertura. Tá? Então, aqui é uma conta, né? A gente tem um prêmio calculado de R$ 8,88 por habitante e um limite máximo de indenização por habitante de R$ 100. Isso geraria o quê? 2,728 milhões de prêmio para uma cobertura de 30,7 milhões de cobertura. O que aconteceria no ano de 2022 se essa estrutura de seguro tivesse armada? Teria sido pago a totalidade da apólice, ou seja, teria sido pago R$ 100 para os 307 mil habitantes, ou seja, R$ 100 por habitante, teria sido pago 30,7 milhões de reais de indenização. Agora, imaginando que a Prefeitura de Petrópolis comprasse essa cobertura de 2019, desde 2019, tá? Ela teria recebido teria pago 2,7 milhões de prêmio e recebido quase 11 milhões de indenização no ano de 2019, teria pago 2,7 milhões de prêmio. Aqui eu estou mantendo o prêmio estático, tá? É claro que o prêmio é recalculado a cada ano, é só a título ilustrativo, tá bom? Então, ela teria pago em 2020 2,7 milhões de prêmio, teria recuperado de quase 13,4 milhões de indenização. No ano de 2021, como o acumulado ficou abaixo de 300 milímetros, não teria pago o prêmio, teria recuperado nada, e no ano de 2022 teria pago o mesmo valor e recuperado o total do limite da apólice. Ou seja, em 4 anos teria pago 10,9 milhões e recuperado 55,1 milhões em indenização, de forma rápida, inclusive, né? Se vamos dizer que a Prefeitura de Petrópolis tivesse um cadastro de pessoas vulneráveis, né, de população vulnerável, e tivesse toda a conta bancária dessas pessoas, o dinheiro poderia ser enviado diretamente, né, da seguradora para a conta bancária do cidadão. Não precisaria nem passar pela Prefeitura. Era só, obviamente, que na contratação ter toda a lista de beneficiários daquela apólice e qual a conta bancária deles.
Então, assim, Rafael, era algo simples, um pouco bem simplório. A gente pode ter coberturas muito mais sofisticadas, onde eu vou cobrir acumulado de chuva em 24 horas, acumulado de chuva em 48 horas. Poderia cobrir dias de chuvas consecutivos. Se chovesse consecutivamente, como aconteceu em 2011, mais do que 40 milímetros todo dia, aí a gente acionaria. Então, um pouco para dar essa visão de que a gente existe ferramentas que funcionam, ferramentas de mitigação, de seguro, né, que funcionam em outras partes do mundo, que já são testadas, poderiam ser aplicadas aqui se houvesse uma vontade política, né, e que poderiam trazer poderia minimizar bastante todo esse problema de forma bem célere e com toda a governança, né, com toda a questão que a iniciativa privada pode trazer à mesa em uma situação dessa, sem ter não é que não vai ter a necessidade, é claro que vai ter a necessidade de uma ajuda do governo do estado, de uma ajuda do governo federal numa situação como essa, porque mas poderia, né, facilitar bastante e abrandar, vamos dizer assim, o problema ali sofrido por grande parte da população. Quando a gente fala de catástrofe em geral, sem entrar muito na especificidade de cada estrutura de seguro ou de cada tipo de seguro, o estado da Flórida tem uma cobertura comprada com o mercado ressegurador mundial para, se eu não estou enganado, tá? Se não me falha a memória, mas você vai buscar, se você buscar isso na internet, você acha fácil. Para furacão, foi, obviamente, aqui, são muito ilustrativo, né? Isso nós estamos falando de números, são números próximos do real, tá? Mas a gente não poderia tomar como uma cotação ou como vai custar R$ 8,88 de prêmio para ter um limite de até R$ 100 por pessoa. Não é exatamente isso, tá? Mas o conceito é esse. Como funciona o limite na apólice de seguro paramétrico? Você não pode, né? A empresa não, o capital da companhia, que é o que suporte, de qualquer companhia, que é o que dá suporte a esse risco, a esse seguro, seja o capital da seguradora em si, seja o capital do próprio ressegurador que vai estar envolvido, ele é finito. Então, normalmente, a gente traça um cap. Mas você vê que esse caso é bem emblemático, né? Nós tivemos uma chuva acumulada de 409,6 milímetros e o ano que mais choveu, historicamente, numa série desde 2007, foram 344 milímetros em 2020. Então, quer dizer, catástrofes acontecem. Se a gente pegar a chuva, o acumulado de chuva em 24 horas, por exemplo, provavelmente a gente não vai encontrar em nenhum ano aqui, nessa série histórica, que é uma série curta, a gente não vai encontrar em nenhum ano nada parecido com os 260 ou 230 milímetros que choveu lá em 24 horas. Tem mais ou menos esse número na cabeça, não sei se foi 24, 48, mas ou até menos, acho que não chegou nem a 24 horas, acho que chegou a chover 260 milímetros em menos de 24 horas. É um seguro realmente tailor-made, né? Ele tem que sentar o segurado, no caso aqui seria talvez a prefeitura porque isso poderia ser comprado pelo governo federal, ou pelo governo estadual, ou pelo governo municipal, não importa, né? Mas teria que sentar os técnicos do governo com os técnicos da seguradora e começar a brincar com os números para ver, não, isso aqui parece fazer sentido. Parece, beleza, acima de 300 milímetros, um custo de 8,88 por habitante, beleza, dá para arcar com isso, não dá. Então, o recado tem formas e já existe produto, já existe formas concretas de lidar ou de atenuar os impactos, eu diria atenuar, né? Atenuar os impactos desse tipo de evento. E isso já é praticado no resto do mundo.
Como funciona o limite na apólice de seguro paramétrico? Você está falando aqui de um gasto que você, nos últimos 4 anos, a cada real investido, seria 55,101 dividido por 10,912, a cada R$ 1 investido teria voltado R$ 5 em indenização. Se pegasse, claro, o prêmio provavelmente não seria o mesmo depois do, por exemplo, depois do evento de 2020 e 2019, provavelmente o prêmio não seria o mesmo. A título ilustrativo, é mais ou menos isso aí. Hoje está com muito foco na parte, quando a gente fala de paramétrico, ainda tem um foco muito grande no seguro agrícola. Somos aí hoje um dos líderes de mercado na emissão de apólice de seguro paramétrico voltada para o setor agrícola. Temos conversas constantes com o governo, seja através do IMET, seja através do Ministério do Desenvolvimento, seja através do Ministério da Agricultura, sobre o tema. Inclusive, o Ministério da Agricultura, no ano passado, incluiu pelo primeiro ano o seguro paramétrico no programa de subvenção ao seguro rural. Acredito que tenhamos sido a primeira seguradora a emitir uma apólice de seguro paramétrico com subvenção federal. Então, o Ministério da Agricultura tem se empenhado muito no tema, né? Tem olhado muito de perto, porque, novamente, é uma solução viável para a agricultura familiar. Sem sombra de dúvida, é uma solução viável. A gente tem outros projetos paralelos à companhia aqui, a Newee, né, de InsurTech, voltada para isso. Tá? Então, sim, respondendo a tua pergunta, sim, a gente tem falado com o governo, sim, e vamos, né, a partir da consolidação disso no seguro rural, a gente vai começar, na verdade, já estamos batendo papo e discutindo o tema para outras modalidades de seguro, né, para outros usos, né, e não só o seguro agrícola. Pegando o exemplo de Petrópolis, além da prefeitura, uma associação de produtores focada no rural também poderia fazer uma apólice só para eles? O único produtor, como aconteceu, como a gente fez aqui, né? A gente emitiu algumas apólices aqui. Ali tem uma produção. Teresópolis mais, Petrópolis, eu sinceramente não sei, mas tem uma produção de hortifruti ali na região serrana grande. Então, não sei quais foram as perdas desses produtores, né? Com certeza não tem. Eu busquei no Atlas do Seguro Rural ali por município, não tem nenhuma contratação de seguro lá. Não sei, deve ter Proagro, né? Porque são pequenos, mas... Exatamente. Assim, Faria mais sentido, provavelmente, via uma associação, via uma cooperativa, né? Via algum canal desse ali na região, se a gente for falar do seguro agrícola em si, né? Mas, assim, você vê que é viável e o leque é bem amplo, né? A gente pode, inclusive, a gente pode ter duplos gatilhos. A gente pode ter aqui, eu posso cobrir na mesma apólice um acumulado de chuva e o dia de chuva consecutivo. O gatilho aciona em uma cobertura e não aciona na outra. Pode acontecer. Porque é difícil, né? A cultura de seguro é muito incipiente no país e isso acaba criando. É caro. E aí o cara, quando vê a necessidade, já ocorreu o evento, aí fica mais caro ainda. Ela pode ter o pré-estabelecido já em que pode gastar, a seguradora vai indenizar e ela vai gastar ali. Uma questão de... Na Câmara Municipal decide ali qual vai ser o uso desse dinheiro, em caso de acionamento da apólice, pronto. Numa situação de catástrofe, a liquidez é o mais importante. É você, em 24 até 72 horas, você ter pelo menos, né, dependendo do montante que ele estiver falando, pelo menos um valor parcial sendo transferido para aquele segurado, né? Pode ser uma apólice plurianual também, né? Olha, eu quero contratar para 5 anos, quero contratar para 3 anos, nós temos um mandato de 4 anos de cada governo, quero contratar para 4 anos, né? Vai fazer uma licitação com todas as seguradoras que operem nessa modalidade. Vai definir, vai definir com os técnicos quais os parâmetros e vai falar: seguradoras, quero essa cotação aqui, me mandem. Pode ser um pool entre seguradoras para atender
Até dependendo, porque nós estamos falando de R$100 por habitante. Agora, se eu digo aqui que é R$1.000, são 300 milhões de limite, né? Tem preço, assim, tem preço para tudo, né? É claro, porque tá bom, a prefeitura está disposta aqui, se a gente fizesse uma conta boa, tá, eu não quero R$100 por habitante, eu quero R$1.000 por habitante. Tá bom, R$1.000 por habitante te daria uma soma assegurada de 300 milhões e não de 30 milhões, 307 milhões, e você pagaria um prêmio de 27 milhões e não um prêmio de 2.700.000. Talvez, numa situação de um limite como esse, teria que ter, inevitavelmente, o resseguro para trazer até um double check dos cálculos atuariais que estão sendo utilizados. O caminho natural seria ter um ressegurador especialista também no ramo junto, e tem alguns, alguns deles estão no Brasil com operações locais, como a própria Munich Re. Então, não é um bicho de 7 cabeças.